Ei, bênção de Jesus, estamos de volta! Depois de um mês parado, sem gravar vídeos, por uma condição física, precisei parar um pouquinho por um problema no ombro, precisei cuidar da minha saúde, mas voltei em 2024 aqui, ó, janeirão, renovada para transmitir e compartilhar com você o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E no começo do ano, o que sempre acontece? O desejo dos filhos de Deus é começar o quê? Cadê aqui a minha queridinha? Ler a Bíblia em um ano. Muitos cristãos decidem começar, but eu sei que já lá em fevereiro você já desistiu desse compromisso. Quantas pessoas decidem ler a Bíblia em um ano, mas chega lá para metade do ano ou até em fevereiro, já não conseguiram ler no cronograma certo, não conseguiram cumprir aquilo que se propuseram lá no comecinho de janeiro. Mas esse vídeo aqui vai te trazer 3 explicações do porquê você não consegue ler a Bíblia em um ano e como reverter essa situação. Meu nome é Elis Ferreira, seja muito bem-vinda ao Morning JC. Antes de dar as 3 razões principais, eu queria te dar alguns sinais que já estão indicando que você precisa corrigir a rota se você quer chegar lá em dezembrão com a leitura bíblica em dia. E os primeiros sinais são: você sente muito sono na hora de ler a Bíblia, e depois eu vou te explicar por que isso acontece. Você vive dando as desculpas de que está na correria, sabe? Você virou o Usain Bolt, tá sempre correndo, e a leitura bíblica tá sempre lá num limbo temporal da sua agenda. Outra desculpa: os imprevistos. Se você tá aí vivendo dando desculpa dos imprevistos, também é um sinal de que você provavelmente não vai conseguir ler a Bíblia e cumprir com o seu combinado de início de ano. Ou você, assim como eu, tem aquela famosa desculpa falando assim: eu esqueci hoje, depois esqueci semana passada, e quando vê, já lá no seu negócio de leitura já tá acumulado demais e você desanimou, não dá mais conta, já não vê mais, a montanha das leituras acumuladas estão gigantes. E aí você fala assim: Jesus, como eu vou dar conta disso? Já desisti. Esses são alguns sinais que indicam que você precisa reconhecer algumas razões e alguns versículos e chaves para você virar essa situação. Chegar em dezembro, me mandar um direct lá no Instagram, aqui no Instagram, e falar: Elis, consegui ler a Bíblia em um ano. Glória a Deus por esse vídeo, glória a Deus por o Espírito Santo que me deu forças. Amém? Agora vamos pelas 3 razões principais e como virar o jogo. Tá, a primeira razão do porquê você não consegue ler a Bíblia em um ano. Essa é muito forte. É primeiro porque simplesmente você não tem métodos. E eu vou te explicar na palavra de Deus o porquê é importante você ter métodos. Lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, mas se você ler o contexto, o próprio título aqui, a minha Bíblia tá encapadinha, mas ela é da Nova Tradução da Linguagem de hoje, uma linguagem bem fluida, bem clara, bem atualizada. E olha só o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. Se um de vocês quer construir uma torre, precisa primeiro sentar e calcular quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Esse versículo fala sobre as condições para ser seguidor de Jesus, sobre os princípios do reino. E a gente pode extrair disso daqui a importância de você planejar e ver se você dá conta do recado. Aí sabe qual é o problema da gente? A gente lá no começo do ano fala: vou ler a Bíblia em um ano, e joga isso no limbo, vou ler a Bíblia em um ano. Aí pega o primeiro dia, abre, lê um pouquinho, aí depois no segundo lê um pouquinho, mas não parou para ver qual é o melhor método para que eu consiga ler a Bíblia em um ano. Se você é mãe, tem filho, tem coisa para criar, talvez um método que sirva para você não sirva para uma pessoa que, sei lá, trabalha de X a X horas. Você precisa pedir primeiro, né, o direcionamento para o Espírito Santo. E segundo, olhar para o seu dia a dia, olhar para a sua rotina, olhar para a sua realidade e desenvolver um método para que você consiga ler a Bíblia em um ano. Quais são os principais pontos relevantes? Primeiro, você precisa ter um plano de leitura bíblica. Eu gravei um vídeo sobre isso aqui, ó, tem até o link também, vou deixar na descrição para que você possa dar conta de ler a Bíblia em um ano de uma maneira organizada, com versículos, capítulos que você precisa ler. Tem vários, inúmeros, tem um que segue de Gênesis a Apocalipse, o que eu segui fazia isso. Até na minha Bíblia aqui, essa daqui foi que eu fiz o planejamento de ler a Bíblia em um ano, e eu segui um roteirinho do Oswald Chambers, e ele começava mesmo de Gênesis até Apocalipse, cerca de 3 capítulos por dia. Mas você também pode pesquisar na internet, que vai ter vários
tipos de planejamento de leitura para você ler a Bíblia em um ano. Então é essencial, primeiro, você ter esse plano de leitura bíblica. E o segundo pilar, que eu já entro aqui na segunda principal razão do porquê você não consegue ler a Bíblia em um ano, é colocar isso na sua agenda. Muitas pessoas, elas colocam lá, escolhem um planejamento, um plano de leitura bíblico, elas se comprometem, mas aquilo não está na agenda dela com horário fixo. Então o cérebro dela tem dificuldade, porque esse compromisso de leitura bíblica também é um limbo. Quando surgir tempo, ou quando ela lembrar, ou de manhãzinha, aí outro dia vai ser à tarde, aí no outro dia ela esqueceu, fez lá. Tudo bem, vai acontecer dias que isso vai acontecer um problema, alguma coisa, um imprevisto. Mas você precisa ter horário fixo na agenda para se dedicar a cumprir o seu plano de leitura bíblico. Irmãos, não dê desculpa. 10 minutos, 5 minutos, às vezes 20 minutinhos que você decide acordar mais cedo pode transformar a sua vida, porque a gente está falando a palavra de Deus. Toma posse, é possível. Se você colocar na sua agenda, todo dia às 6 da manhã eu vou chegar e vou ler. Ah não, todo dia, depois do almoço, todo dia no meu horário de almoço do serviço, todo dia. Mas precisa ter um horário fixo para aquilo se tornar um hábito. Aquilo que você faz por repetição, por repetidas vezes, se torna um hábito, seu cérebro já vai colocando no automático. Então fica muito mais fácil você fluir na leitura bíblica, porque você já vai estar tão acostumado que para você fluir até o final do ano vai ser muito mais simples. Então tenha um horário fixo na agenda, pelo amor de Deus. Para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui em mim. Olha para mim e fala assim: Elis, eu vou ler de X a X horário a palavra de Deus. Agora sim eu vou fazer acontecer, porque eu tenho certeza que com horário fixo na agenda, já é uma montanha enorme de desafios, de desculpas que você vai vencer, porque aquilo vai se transformar em um hábito na sua vida. E o terceiro e mais importante motivo pelo qual você não consegue finalizar o seu compromisso de ler a Bíblia em um ano é porque você encara essa leitura como se fosse um livro qualquer. A Bíblia, ela é um livro espiritual. E para você fluir com essa leitura, vencer o sono, vencer a barreira das desculpas, vencer a barreira da correria, é você entender e vivenciar na prática o poder da revelação do Espírito Santo através da sua leitura bíblica. E se tem um versículo que eu quero muito compartilhar com você para que você possa entender o quão nós precisamos da revelação do Espírito Santo para entender a Bíblia como um livro espiritual, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, onde ele diz, lá no versículo 11, e quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, conhece tudo a respeito dele. E não foi pelo Espírito desse mundo que nós recebemos, mas nós recebemos o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. E o que Ele nos deu, aqui é o manual da vida, a palavra de Deus. Então é só através do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, que você vai entender as profundidades espirituais da palavra de Deus. Então, antes de você ler a palavra de Deus, não simplesmente abre e fala, deu minha cota ali de Gênesis 1 a 3, pronto, fiz o risquinho, meta batida, não. Inclua lá, no aspecto número 1, de tenha métodos, comece com uma oração, convidando o Espírito Santo, que é aquele que vai nos revelar as profundidades dos mistérios da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a sua leitura bíblica vai ficar travada. Muitas vezes você vai sentir sono, muitas vezes você vai até não conseguir entender bolhufas de nada. Outra coisa que eu também coloco, eu até esqueci, mas inclui lá em cima, é escolher uma Bíblia com uma linguagem que você entenda, para que você possa fluir com a leitura bíblica sem ficar toda hora falando do que se trata isso. Talvez uma Bíblia com a nova linguagem de hoje, talvez uma Bíblia versão A Mensagem, que é bem clara, bem fluida. Eu tô caçando essa Bíblia aí para comprar, para que você possa fluir também. Tudo isso vai interferir e vai contribuir para que você vença e consiga no final do ano bater essa meta espiritual tão maravilhosa que vai transformar todo o seu ano, que é ler a palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a romper barreiras e destravar a sua leitura bíblica. E que daqui a o quê? Não sei mais que idioma. E daqui até dezembro você possa estar fortalecido, firmado e em dia com a sua leitura bíblica. Que o Espírito Santo ministre no seu coração, renove as suas forças e que também você venha ter
a presença de Deus te auxiliando nessa jornada. Amém? Morning JC fica por aqui. Se você não é inscrito no canal, vem fazer parte, seja bem-vindo, se inscreve aqui, comenta se você gostou, se você tem outras dúvidas, que com certeza vai ser um prazer te ajudar. Até mais, beijão!